Olá, amigos. Estamos aqui com o André Siqueira, ele que é diretor da área de comunicação social espírita da Federação Espírita Brasileira, evangelizador desde 1979, coordenador da área de estudos da Federação Espírita Brasileira também. André, é uma alegria te receber aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Ao contrário, a alegria é nossa. André, existe alguma diferença entre o trabalho da comunicação social espírita e do jornalismo tradicional? É uma questão que a gente precisa esclarecer adequadamente. O papel da comunicação jornalística é a de levar a informação. Então, ela tem um compromisso de criar para os seus interlocutores uma visão de mundo que permita que ele tenha acesso a notícias, a opiniões. No caso da comunicação social espírita, nós temos um trabalho adicional, que é um trabalho de evangelização. Por quê? O Espiritismo tem por missão a promoção da transformação moral do mundo. E ele faz isso construindo o homem de bem. Então, muitas vezes, a gente confunde o trabalho da evangelização espírita como sendo um trabalho do proselitismo, quer dizer, eu vou converter as pessoas ao espiritismo, que não é verdade. O espiritismo, ele é uma ciência que aborda um fenômeno natural, que é a manifestação do espírito, a sua existência, as suas relações com o mundo. E isso traz para a comunicação social espírita o dever de informar, de ser fiel à verdade, mas acrescenta a ela o trabalho de evocar boas ideias, de construir ambientes mentais adequados, de provocar mudanças de comportamento. Então nós dizemos que a função da comunicação social espírita, ela está baseada em um tripé com 3 pontos de apoio. O primeiro é uma função evangelizadora. O segundo é uma função integradora, no qual a comunicação ela se torna responsável por comunicar dentro da casa espírita, nas ações da casa espírita, o que está ocorrendo, como está ocorrendo, quais são as oportunidades que a gente tem. E por fim, no terceiro tripé, a função midiática, que é cuidar dos aspectos técnicos para que a mensagem possa chegar ao público dentro do modelo vitruviano, que a gente chama, baseado na beleza, baseada na utilidade e baseada na fundamentação, que corresponde àqueles 3 critérios socráticos que Humberto de Campos apresentou para a gente. É verdade, é útil, é bom. Então esse é o papel da comunicação social espírita. E que estratégias que a FEB tem utilizado para levar o espiritismo para o grande público? Falar do espiritismo, porque veja que coisa interessante. Os temas que o espiritismo trata, eles já são em si mesmos instigantes. Porque quem é que não quer saber se existe vida após a morte? Quem é que não quer saber se os espíritos se comunicam? Quem não quer saber se nós vivemos uma ou várias vidas? Quem é que não tem interesse em discutir qual é a realidade do mundo espiritual? Então é disso que o Espiritismo trata. Nós não precisamos maquiar o Espiritismo com detalhes e regalias. É suficiente apresentar o Espiritismo que ele já tem força nele mesmo. Então, quando nós vamos trabalhar com a atividade da comunicação espírita, nós cuidamos de apresentar o Espiritismo em sua essência. Então, precisamos nos preparar para falar do espiritismo, devemos cuidar dos aspectos técnicos, de som, de iluminação, de uma estética adequada, de uma comunicação boa, de uma linguagem semiótica que corresponda à expectativa de para quem a gente está trabalhando, mas a essência é o espiritismo. Tá certo. E André,
Na FEB, no portal da FEB, a gente encontra um documento que é a Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Infância e da Juventude. E lá há uma diretriz que visa aproximar o jovem da atividade da comunicação social espírita. Então fala para nós um pouco sobre isso. O jovem tem espaço na comunicação social espírita? Qual a relação entre a evangelização e a área de comunicação social? Deixa eu responder isso com um exemplo. Hoje, um dos programas mais assistidos na FEB TV é o programa Minha Nada Mole Encarnação, que é um programa que ele é feito por uma equipe da juventude. A Marina é a protagonista dentro do programa, o Edmar é o diretor, é um dos nossos evangelizadores, o Denis, o Denis Soares, que todos conhecem, um dos nossos evangelizadores, é um dos responsáveis dentro do programa por roteirização, por acompanhamento. Então nós estamos citando isso para dizer que o jovem ele tem todo um espaço de comunicação. Mas é justo lembrarmos que a grande mensagem da comunicação somos nós mesmos. Nós precisamos ser as cartas vivas do Evangelho. E essa é a maior comunicação que a gente pode dar. É claro que o jovem, ele sempre tem a contribuir nas redes sociais, ele sempre tem um espaço para colaborar na codificação simbólica de elementos, na estética da mensagem, na produção dos programas. Mas é importante que nós nos recordemos que esta atividade de comunicação, ela também é uma atividade evangelizadora, porque ela pretende levar uma mensagem, ela pretende inspirar, ela pretende consolar, ela esclarece, mas ela também apoia aqueles que a estão escutando. Então nós precisamos nos preparar para isso. Há um espaço muito grande e nós estamos trabalhando em contato com a Miriam Duzzi, que é a nossa diretora da área de evangelização infanto-juvenil, e com o Marcos Leite, da área de família, o Cirne, que cuida da área de juventude, para que a gente possa fazer um trabalho integrado, aonde os aspectos do trabalho da evangelização infanto-juvenil e os aspectos da comunicação, eles estão juntos. Hoje nós estamos em função do Setembro Amarelo. Desde o início do mês, nós estamos com postagens continuadas em todo o Brasil de uma campanha que foi elaborada especificamente para os jovens, que é Eu Tenho Fé na Vida, que é uma campanha em que ela está centrada para levar conteúdo de evangelização dirigida para um público jovem. E todo o material da campanha foi produzido pelas equipes da juventude. Que coisa maravilhosa. André, você tocou nessa questão do trabalho de integração. Então conta para nós como tem sido esse trabalho de integração entre a área de comunicação social da FEB e a comunicação social das federativas. Existe algo novo? O que você pode falar para a gente nessa área de integração? Nós estamos, nesse momento agora, com uma proposta de trabalho colaborativo, né? Os jovens hoje estão muito acostumados no trabalho dentro das redes sociais. Mas às vezes a gente não para entender o que é o trabalho em rede. A rede, ela é um fenômeno, eu posso dizer físico e matemático, que ela se caracteriza pela conexão entre coisas. Agora nós estamos falando de uma rede de conexão de pessoas. E o trabalho, quando a gente está conectado, ele permite uma amplidão de colaborações extraordinário. Então, veja que no modelo antes do trabalho em rede, nós tínhamos uma estrutura espacial. O que é a estrutura espacial? Se eu moro em Campo Grande, eu consigo falar para Campo Grande. Agora não é mais assim. Eu moro em Campo Grande, eu gravo uma coisa em Campo Grande, boto na internet e alcanço a China, o Japão, a Arábia Saudita. Mas e se eu tivesse do lado de lá alguém que pudesse também ajudar a divulgar isso e a preparar materiais de lá para que a gente aqui ficasse sabendo? Então nós estamos falando de uma rede de
troca colaborativa, onde a gente pode dizer, olha, mundo, eu estou precisando de alguém que faça um design de um tema tal. E alguém no mundo responde a respeito disso. Um bom exemplo é o que aconteceu na campanha de comemoração dos 160 anos de O Livro dos Espíritos. Nós produzimos o material com a equipe do Rio de Janeiro, colocamos o material disponível para as federativas, cada federativa aplicou as suas logomarcas e distribuiu. E de repente começou a vir solicitações para que a gente produzisse o material da campanha para outros países. Então a gente tinha solicitação para um cartaz dos 160 anos do Livro dos Espíritos em alemão. Quem sabe falar alemão? Eu sei. Você pode traduzir isso para a gente? Posso. Então, um traduzia, que a gente não sabia nem de onde era, o outro fazia o Photoshop com o material de tradução, o outro preparava os elementos para divulgar aquilo dali, e assim nós fomos reunindo gente no mundo todo para participar da campanha e chegamos a produzir, para vocês terem uma ideia. Tivemos cartazes em italiano, tivemos cartazes em suecos, tivemos cartazes em norueguês, em finlandês, em alemão, tivemos cartazes em inglês da Inglaterra, em inglês dos Estados Unidos, tivemos cartazes em espanhol, tivemos cartazes em esperanto, tivemos cartazes... Então foi uma coisa extraordinária, fruto do trabalho de cooperação. E é muito importante que a gente lembre disso, porque nós que estamos envolvidos no trabalho espírita, nós estamos aqui para também educar a nós mesmos. E nada é tão bom quanto nós desenvolvermos esses aspectos educativos no trabalho com o outro, a quem a gente aprende a amar, a quem a gente aprende a conviver. Então, eu posso dizer para vocês, tem sido uma experiência maravilhosa, porque hoje a gente fala com o mundo todo. Nós temos reuniões setoriais a cada 15 dias com a equipe do Nordeste. Aí depois nós temos reuniões com a equipe do Sul, com a equipe Norte, com a equipe Centro. E daqui a pouco tem a reunião com todo mundo que está envolvido com isso. Então, esse é o espírito de fraternidade no mundo que não tem mais fronteiras. Um mundo que não tem mais limites, que a gente pode conversar, que a gente pode aprender a se conhecer e que a gente pode trabalhar junto para transformar o mundo numa casa melhor para todos nós. Que coisa boa. André, obrigada pela sua presença, pela sua participação. Foi uma alegria ter você aqui. Espero que a gente possa repetir outras vezes. E eu espero vocês na nossa rede de trabalho, hein? Com certeza. Estamos juntos. Com certeza. Bom, gente, vocês podem ver vídeos como esse e outros no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Muita paz a todos.